O julgamento de Marcel. Era uma noite límpida de verão. A lua crescente clareava o céu e as tochas de fogo iluminavam os rostos daquele grande grupo de pessoas que aguardavam o início do julgamento. Entre as testemunhas, as irmãs de Marcel, Jean, Margarete e alguns outros escolhidos para darem seu depoimento. Marcel permanecia em silêncio, seus olhos denunciavam um ódio terrível e seu peito rangia pela respiração forçada. Uma a uma foram falando as testemunhas, sempre contra o acusado. Finalmente, cheia de coragem, testemunhou Margarete a favor de Marcel. Jean, que funcionava como promotor de acusação, mordeu os lábios, deixando a saliva branca escorrer pelo canto da boca. A mãe dele anotou em um papel o nome de Margaret e de Stan, que não estava no julgamento. Mais algum tempo e Marcel começou a entrar em pânico, tentando defender-se aos berros, ao que a irada Claudine gritou: "Cale a boca, maldito!" E, aproximando-se dele, bateu em sua perna com uma picareta, dizendo: "Vai ficar agora mais coxo ainda, para que ninguém tenha dúvida de que é um servidor do demônio." Marcel caiu no chão, soltando um grito abafado de dor. A perna, que já tinha antigos problemas, primeiro doeu muito e depois adormeceu. A bengala que havia caído ao chão foi chutada por alguém. Pouco depois, Marcel sentiu uma dor terrível na perna, com o retesamento do nervo principal violentamente atingido. A custo, manteve-se de pé sobre a outra perna, com o sangue a escorrer pelo ferimento. Marcel agora sentia medo, estava em pânico diante daquelas cenas. Eu sentia uma dor profunda na perna, percorria até o baixo ventre, mas também doía todo o meu ser. O cheiro da fumaça produzida pela resina das tochas penetrava em minhas narinas e me provocava ânsia de vômitos. Parecia um pesadelo que eu vivia. Pensava que ia acordar me debatendo na alcova a qualquer momento, mas isso não acontecia, e a turba ensandecida ameaçava me matar. Marcel foi julgado culpado e levado amarrado ao posto de vigilância, para aguardar a decisão de como seria sua execução. Passou várias horas daquela madrugada sangrando e angustiado, já a imaginar aqueles corpos carbonizados atados às negras árvores. De vez em quando, chorava desesperado e chamava por Gêneme e por Deus. Enquanto isso, discutia-se madrugada dentro como seria a execução. A maioria exigia fogueira, mas os mais sensatos queriam o enforcamento. Margaret correu desesperada para avisar Stan e Caroline. Marcel estava tentando fazer um curativo na perna, já no início da manhã, quando entrou Claudine onde ele estava e disse-lhe: "Vou ser breve. Sou a única pessoa que pode salvá-lo, mas tenho algumas exigências." Claudine estava, na verdade, muito arrependida de tudo o que havia provocado, incentivada por espíritos trevosos, e queria mesmo libertá-lo, pois não tinha previsto que a situação pudesse chegar até aquele ponto. O sentimento que nutria por Marcel era de ciúmes, por todas as suas aventuras e medo de que lhe tirasse Caroline. Mas tudo aquilo havia aberto profundas brechas para que os espíritos perversos que a circundavam, em decorrência da prática da magia negra, dominassem suas atitudes e a levassem àquele triste desfecho. Em suma, Claudine era mais vítima do que algoz. Pensando em salvar Marcel, mas também em dar-lhe uma lição, ela lhe propôs que, em troca de sua liberdade, casasse com ela, passando-lhe metade de tudo que possuísse, nesse casamento, e reconhecendo Caroline como filha dos dois, tudo isso documentado. Astuto, Marcel ia concordando com tudo, ciente de que depois poderia mudar toda a história. Se ganhasse tempo, ao menos poderia chamar seus homens de confiança e destroçar aquela quadrilha, ou mesmo pedir socorro aos clérigos. Feito o acordo, um grupo de inconformados espíritos trevosos que tinha acompanhado todo aquele diálogo se aproximou, envolvendo Claudine,
fizeram com que ela se aproximasse de Marcel para beijá-lo. Um desses entes trevosos praticamente incorporou em Marcel, que estava frágil, completamente desequilibrado, e fê-lo cuspir no rosto dela. Não posso me julgar inocente nesse ato, nem inocentar Claudine, pois se a atmosfera me mostrava negativa, era porque nossos sentimentos, nossa atmosfera psíquica, assim estava. Quantas vezes tive o paizinho junto de mim, mas optei por me agarrar aos meus ódios e mágoas, a meu orgulho ferido e minha insaciável vaidade. Quanto a Claudine, não teve ela a formação que eu recebi, e por isso foi muito mais inocente. Tomada de ira, Claudine abandonou Marcel. Esse implorou perdão, mas tudo já estava consumado. Depois que perdi Jeremy, ou melhor, perdi o contato físico com ele, não mais consegui me equilibrar nesse mundo. Como me fez falta naqueles dias o carinho e a luz daquele homem santo. Eu não conseguia perceber nada em torno, porque meu ser espiritual estava bloqueado pelo ódio, medo, orgulho, mágoa e outros tantos sentimentos primitivos que eclodiam em mim como acnes em um adolescente. O assassinato de Stan. Margaret chegou até o local onde Stan trabalhava e contou a ele toda a história do julgamento de Marcel. Stan sugeriu que eles pegassem Caroline e fugissem da cidade, mas Margaret permanecia irredutível, querendo retornar para socorrer Marcel. Em sua mente ainda brilhavam as recomendações de Jeremy. Depois de uma discussão dos dois, Stan decidiu partir para o posto de vigilância em socorro a Marcel, enquanto ela levava Caroline para lugar seguro. Margaret finalmente alcançou o armazém, já exausta de tanto correr, e entrou percebendo que Caroline não estava. À porta, agora, estava a mãe de Jean com dois homens. Esta interrogou Margaret sobre seu procedimento e mandou que a trancassem em um dos quartos. Logo em seguida, os mesmos homens que a prenderam ameaçaram torturá-la se ela não contasse tudo o que estava acontecendo, e acuada, ela acabou denunciando Stan. Algum tempo depois, já em perseguição a Stan no caminho do rio, os inconsequentes mandados de Nicole, a mãe de Jean, fizeram com que ele caísse de um morro e quebrasse o pescoço, morrendo instantaneamente. Margaret amargaria pelo resto da vida o peso na consciência de ter causado a morte de Stan. Stan era um moço de boa índole, embora rude e sem cultura. Amava muito Margaret e o relacionamento entre os dois foi prejudicial à amizade profunda entre ela e Caroline, pois ambos tinham ciúme dela. Caroline estava alheia a tudo aquilo. Levada à residência de Nicole e Jean para preparar-se para o casamento que ocorreria no final da tarde, nem suspeitou que tudo acontecia naquele dia. Naquele momento, adentrava a cidade um destacamento chefiado pelo cardeal Elliot, que procurou prudentemente instalar-se na cidade e investigar. A execução. Logo chegava ao grupo que estava no posto de vigilância do rio o aviso de que os clérigos entravam na cidade. Temendo represálias por ser Marcel um bispo, os seus algozes decidiram por uma execução diferente, abandonando a ideia de queimá-lo ou enforcá-lo, pois deixariam pistas. Próximo do rio havia um antigo açude que os lavradores secaram para plantar, construindo uma pequena barragem em um braço de água que alimentava o tal açude. Bem ao centro dele haviam erguido uma pequena moradia. Ficou então decidido que Marcel seria emparedado vivo na moradia e a barragem seria solta, a fim de que as águas voltassem a cobri-la. Como ninguém mais viria a casa debaixo das águas do açude, o crime não deixaria vestígios. Assim procederam, colocando Marcel entre pedidos de clemência e gritos de desespero no compartimento, e o lacraram. Eu nunca sentira tanto desespero em toda a minha vida. Derramei tanta adrenalina em meu organismo que logo comecei a me sentir entorpecido. Batia com tanta força nas frias paredes
que arrebentei minhas mãos ainda amarradas em grossas cordas, enquanto subitamente minha memória recordava os escravos e servos humildes lá no Egito, que eram colocados nos mausoléus de pedra junto com os bens dos faraós e ricos nobres que morriam. Ninguém, absolutamente ninguém em nossa miserável condição é vítima desse mundo, pois somos como aranhas, enredados nas próprias teias que tecemos. O único inocente de que tenho notícia, que foi Jesus Cristo, manteve-se em silêncio, porque era verdadeiramente inocente. Quanto a mim, chorei tanto e esperneei como uma criança por minha responsabilidade com meu próprio destino. O compassivo Jeremy procurou acompanhar a agonia de Marcel nos derradeiros momentos. O dique foi rompido e lentamente a água foi subindo e inundando o escuro compartimento onde estava Marcel, que, em pânico, procurava debater-se e chocava com a cabeça cada vez mais fortemente no teto. Finalmente, uma pancada mais forte fez com que caísse ao chão, acordado, mas com o corpo já imóvel, pois o golpe afetou-lhe o cérebro. Com o desespero que me enlouquecia, bati tão forte a cabeça que provoquei um traumatismo, mas continuei semi-desperto, embora o corpo físico já não mais respondesse aos meus comandos mentais. Despenquei como um pacote na água fria e fui sentindo a morte abraçando-me. Era uma sensação estranha, pois meu corpo estremecia e eu me agarrava a ele desvairadamente. Nesse momento extremo foi que divisei uma luz penetrando na masmorra onde estava, e vi meu querido paizinho Jeremy, que a misericórdia divina trouxera. Em silêncio, ele me disse para relaxar e acompanhá-lo novamente no Pai Nosso. Fui falando a sagrada oração até quase a metade, quando finalmente adormeci para aquela vida terrena. A dor de Caroline. No mesmo momento do suplício de Marcel, a indecisa Caroline contraía núpcias com Jean. Após o enlace, sentiu-se mal, como se o ar lhe faltasse aos pulmões e desmaiou. Durante o desmaio, viu as cenas de Marcel debatendo-se. O desespero tomou conta de seu coração, pois percebeu que algo horrível acontecera. Quando despertou, rumou até o armazém, enfrentando pela primeira vez Jean e sua mãe, e lá deparou-se com Margarete e Claudine. Claudine estava transtornada. Um arrependimento terrível tomava conta do seu ser. Acabou desabafando-se com Margaret, que procurou compreender a situação a despeito de estar abalada por já saber da morte de Stan. Margaret estava melancólica, como se todas as culpas do mundo recaíssem sobre ela. Caroline quis saber de tudo, ao passo que Claudine se negou a falar. Enchendo-se de coragem, a recém-casada falou: Basta, não suporto mais essas mentiras. Alguma coisa aconteceu com meu pai e se eu não souber de tudo agora, suicido-me. Caroline falava isso enquanto mantinha uma faca afiada próxima à garganta. Só então Claudine contou o ocorrido. Ante o olhar arregalado da moça, depois aproximou-se e disse: Pode usar essa faca em mim, se quiser, pois eu o mereço. Caroline ameaçou matar-se, mas Margaret tomou dela a faca e impediu-a, guardando consigo a faca. As três choraram juntas e procuraram se compreender. No início, Caroline chegou a odiar Claudine, mas depois percebeu que aquele era o modo pelo qual ela a amava, e Margaret revelou-se a melhor amiga das duas. Não houve muito tempo para a trégua, pois logo viria a tempestade maior. O cardeal e os padres reabriram os processos com ira doentia. Logo estavam presas todas as pessoas envolvidas no assassinato do bispo Marcel. Torturados até os limites da resistência, os envolvidos revelaram onde estava o corpo de Marcel. Era manhã ainda e o sol apenas surgia no horizonte, quando começou a drenagem do açude e, na presença de todos os envolvidos, foi retirado o corpo de Marcel. O crânio e as mãos dilacerados revelavam o agudo desespero dos derradeiros momentos dele, provocando profundamente os sentimentos de todos,
inclusive de Caroline, que correu em pranto e abraçou os despojos frios de Marcel, chamando pelo pai. O cardeal olhou para todos, advertindo: Malditos servidores do demônio, pode ter a certeza de que não terão destino melhor do que esse pobre servidor de Deus teve. Concluiremos logo os julgamentos e começaremos pelo júri do diabo. O cardeal falou isso e apontou para aqueles que haviam julgado Marcel, entre eles Jean. Parecia que uma nuvem negra e interminável de desgraça se abatera sobre aquele lugar. Numa sucessão de resgates e violências que se realimentavam a cada momento. Eu não via isso, porque estava adormecido na perturbação após deixar o corpo. Não tinha nem a milésima parcela da consciência de que era portador o meu paizinho, que acordou instantaneamente para a vida espiritual. Sofrimentos e mais violências. Claudine, atormentada pelo arrependimento, penetrou em um terrível processo de autopunição. Começou a sentir dores na perna, insuportáveis, acabando por desenvolver um enorme tumor que logo se espalhou desde a bacia até o joelho. Enquanto aguardava o processo contra os assassinos de Marcel, ficou presa no quarto, apodrecendo com sua enfermidade e seus pesadelos. O sangue contaminado pela doença dominou o corpo todo e em pouco tempo ela morreu. As irmãs, vítimas das torturas e perseguições dos clérigos, enlouqueceram e acabaram em um calabouço. Finalmente, Jean, sua mãe e mais alguns envolvidos foram julgados e acusados de bruxaria e crimes contra a igreja, sendo condenados à morte na fogueira. Era manhã ainda quando foram os infelizes levados a uma praça e executados em público, sendo que os envolvidos todos foram obrigados a assistir à execução. Caroline chorou até não mais aguentar de ver tanta selvageria, e sabia que, além de ficar viúva, não poderia mais unir-se também a Andrew, pois foram proibidos os contatos entre os acusados. A jovem viúva agora passava o dia escondida no armazém, aguardando notícias, pois ela e Margaret eram as únicas que ainda estavam soltas. Muitos dos acusados acabaram morrendo presos em masmorras imundas, alimentados a pão e água, aguardando o julgamento que não acontecia. Caroline e Margaret haviam sido poupadas apenas em consideração a Marcel. Alguns meses após as primeiras execuções, os guardas levaram Margaret para ser interrogada, mas, no caminho, tentaram violentá-la. Margaret, acuada e amedrontada, levava ainda consigo a faca que tirara das mãos de Caroline e usou-a em sua defesa. Um dos guardas que tentou agarrá-la foi imediatamente morto com um golpe na garganta e o outro, após alguma luta, também foi atingido. Cega de desespero, ela começou a desferir tantos golpes nos dois homens que só parou quando seus braços já estavam exaustos, ficando em meio a uma massa de carne e sangue. Depois de recuperar-se, apanhou a carroça usada pelos guardas e com ela fugiu, saindo definitivamente de New Orleans para ganhar sua liberdade. Mas passou o resto de sua existência traumatizada com aquela cena. Seus sonos eram cheios de pesadelos e seus dias repletos de medo e do peso enorme que permanecera na consciência, tanto pela morte de Stan como pelo assassinato dos dois guardas. O reencontro no plano espiritual. Muito tempo passou até que Marcel pudesse recuperar a consciência de que já havia deixado o corpo de carne e libertar-se das impressões sofridas durante seus derradeiros dias naquela existência. A primeira visita que teve foi de Lume. Marcel andava tranquilamente pelos jardins da colônia onde havia sido recolhido desde o desencarne, deliciando-se com o aroma perfumado das flores e enchendo seus olhos com as cores em profusão do ambiente. Os ferimentos já não mais existiam e os cabelos grisalhos agora estavam brilhantes e arrumados.
Os olhos refletiam uma sensibilidade grande ante a solidão em que se encontrava agora. Sabia pouco sobre Caroline, pois estava ainda concluindo seu restabelecimento e já não tinha mais o ar orgulhoso e imponente dos tempos em que estivera na crosta. Depois de muito exercício, conseguiu dominar-se, principalmente em relação aos dramas e consciências que o atormentavam. Percebeu que as crises de consciência o faziam retroceder em sua recuperação. As perguntas sobre Jeremy eram respondidas sempre no sentido de que, quando estivesse recuperado, poderia receber a visita do grande amigo. Nessa caminhada pelos jardins, distante nos pensamentos, senti um toque suave no ombro direito e, olhando para trás, pude reconhecer Lume, que sorriu para ele e disse: Marcel Tremaine. Com os olhos cheios de lágrimas, ele buscou ajoelhar-se diante dela e, pegando em sua mão, exclamou: Nem acredito no que meus olhos veem. É a santa que me acompanhou durante todo o meu desterro no mundo material. Numi ficou tocada. Sabia ser sincera aquela atitude de reverência dele e, levantando-o, disse: Não sou uma santa, sou sua amiga já de muito tempo. Marcel, enxugando os olhos, comentou: Não entendo como pode uma criatura tão errada como eu ter amigos tão maravilhosos como você, Jeremy. Você não é uma criatura errada, Marcel. Apenas foi humano e conseguiu realizar parte de sua tarefa com méritos. Não tenho recursos para discutir com uma santa. Só posso dizer que estou muito emocionado de vê-la aqui. Depois de algum tempo conversando com ele, Lu me pediu licença para retirar-se e disse que teria uma surpresa para ele em sua próxima visita. Mas algum tempo e Marcel já começava a frequentar uma escola ali na colônia, demonstrando grande interesse pelos ensinamentos sobre a espiritualidade. Tudo lhe parecia muito familiar, e como se destacava muito, logo o coordenador da escola pediu que ele o ajudasse. Marcel estava cada vez mais animado e vigoroso, já começando a perder os velhos sintomas da vida material, inclusive o defeito na perna já praticamente desaparecera. Tudo caminhava bem, mas todos notavam que ele ainda permanecia muito triste. Vivia retirado, entregue aos estudos e com o olhar sempre demonstrando uma saudade, uma melancolia espelhando a solidão. O coordenador da escola, Hernan, tornou-se muito amigo dele e o incentivou para começar a ministrar aulas também para os demais companheiros da colônia. Dessa forma, logo Marcel se tornou brilhante professor e secretário do coordenador, passando a maior parte do tempo na escola. Hernan foi por fim chamado para um outro trabalho junto a uma importante universidade longe da colônia, e para lá seguiu, deixando Marcel no comando da escola. Ali, entre alunos e mais alunos, foi Marcel formando um enorme grupo de amigos e admiradores. Depois de algum tempo, criou uma classe especial para estudos mais avançados. O trabalho do agora educador Marcel ganhou força e a turma tornou-se coesa e conhecida, passando inclusive a implantar trabalhos em diversas outras colônias, principalmente na área da medicina espiritual. Uma tarde em que estava o professor Marcel lecionando em sua classe, entraram duas mulheres e sentaram silenciosamente no fundo da sala, atrás dos mais de 200 alunos. O professor continuou falando, fazendo desenhos no quadro e captando as ideias e opiniões dos alunos, quando repentinamente focalizou as duas mulheres e sentiu uma forte emoção que lhe conduziu às lágrimas. Pediam que um dos seus monitores concluísse a aula e foi em direção às duas. O coração batia forte ante a visão de Lume e Marie. Os três deixaram a sala e foram a outro gabinete. Marcel cumprimentou Lume e abraçou em pranto Marie, que agora estava mais jovem e bonita do que quando a conheceu na vida material. Depois de muito conversarem, Marcel ficou sabendo que Marie estava bem e apenas preocupada agora com Isabelle,
que se havia recuperado da última encarnação, mas continuava teimosa e criando problemas na colônia onde estava, em função de sua dificuldade de compreender a importância de buscar sua renovação moral. Isabelle discutia com os professores e buscava debates no campo intelectual, mas nada fazia no outro sentido. Marcel, agora já equilibrado, propôs a transferência dela para a escola da qual ele tomava conta, uma vez que sabia de sua responsabilidade por ela, em decorrência de suas falhas na anterior encarnação. Aqueles dias em que pude rever Marie e Lume, senti um profundo amor por Deus, que nos traz essa infinita oportunidade de rever as pessoas amadas e aprender a amar aquelas que ainda não conseguimos. Certamente foi o bendito trabalho que me salvou de permanecer prostrado ante os meus dramas de consciência e a saudade que me dilacerava o coração. Depois de bom tempo juntos, Lume convidou Marcel para voltar à Terra, mais precisamente no palco de seus últimos sofrimentos, onde alguns espíritos ainda se debatiam na ilusão da matéria. Marcel, ainda receoso, mas cheio de amor e remorso pela situação, principalmente a de Caroline, agradeceu e aceitou o convite amoroso. Marie, agora aparentando ser muito mais jovem que Marcel, trouxe Isabelle para a escola onde Marcel lecionava. Esta integrou-se ao grupo de alunos da classe especial. Sem dúvida, a moça era brilhante no intelecto e nos conhecimentos, mas permanecia aquém dos companheiros no equilíbrio moral. Pacientemente, o professor foi preparando a nova aluna, mas não faltariam os desafios e as insubordinações da jovem, que necessitaria mesmo de uma nova romagem terrena, repleta de percalços, para modelar e aperfeiçoar seu caráter. O reencontro com Caroline. A senhora Caroline envelhecera cedo. Não tinha mais de 50 anos, mas seu rosto já apresentava sinais de um envelhecimento precoce. Sentada na varanda da fazenda em Houston, única propriedade que os clérigos não lhe haviam tomado, observava as ruínas das antigas casas dos escravos e das instalações elaboradas por seu pai, para abrigar o trabalho de seus sonhos. Trabalho ao qual ela não teve condições de dar prosseguimento, principalmente por causa da perseguição dos padres. Muitas vezes tomava drogas para dormir, a fim de não pensar mais em tudo aquilo, ou de esquecer um pouco o ódio mortal que nutria pelo clero, que sempre a incomodava com novas investigações. Sua vida era um vazio absoluto, sem disposição para mudar aquela situação e sem coragem de continuar vivendo. Seus dias eram uma interminável sucessão das mesmas rotinas. Somente os sonhos de poder conhecer as cidades e as coisas do mundo é que às vezes a animavam, mas logo se dava conta de que não dispunha de condições para sair dali. Uma tosse seca, um pigarro, e ela colocava a mão no tórax. Carolina havia contraído uma infecção respiratória desde os tempos em que permanecera reclusa em seu quarto, no armazém, o que depois se agravou com a prisão no porão úmido da igreja de New Orleans, durante as investigações em torno das bruxarias. Lentamente seu estado se ia agravando. Também em função de seu estado psicológico, desejava às vezes ter morrido junto com todas aquelas pessoas, durante a perseguição. Por vezes, acreditava registrar a presença de espíritos, entre eles Jeremy, mas agora fechava-se completamente à mediunidade em função dos traumas sofridos. Era como se quisesse arrancar de si o passado e permanecer alheia a tudo, como se fosse um autista. Durante as tosses, desejava cuspir para fora o coração, para não mais sentir aquela dor representada pela saudade de todos os amigos mortos ou desaparecidos. Nesse cenário é que chegaram até ela Lume, Marcel e Marie. Tentaram durante vários dias comunicar-se com ela, mas as tentativas foram em vão. Finalmente, o estado dela se agravou muito e em poucos dias acabou sucumbindo, vítima de terríveis sofrimentos.
pois nos últimos momentos faltou-lhe a respiração, dando-lhe as impressões que o pai tivera em seus derradeiros momentos. Na verdade, aquilo pesava em sua consciência e o sofrimento foi como que uma punição imposta por ela a si mesma. Entretanto, nos momentos em que se debatia, retida nas malhas do invólucro físico, pôde ver finalmente Marcel e, já no intervalo dos dois mundos, disse a ele: Pai, estou mesmo vendo? Emocionado, Marcel respondeu: Sim, minha filhinha querida, eu e sua mãe viemos buscá-la para o descanso. Caroline avistou também Marie, que lançou o olhar cheio de ternura para a filha e comentou: Não fui boa mãe para você em vida, mas agora estou aqui, minha querida. Profundamente tocada, Caroline tentou abraçá-los. Os dois aproximaram-se dela e a envolveram com profundo carinho. Marcel percebeu que a visão de Caroline começava a se turvar ante a perturbação do desenlace físico e suplicou-lhe que permanecesse desperta um pouco mais e o acompanhasse na oração dominical. Mas, para desespero dele, ela adormeceu, enquanto os orientadores espirituais procuravam já deslindar seu corpo astral dos despojos carnais. Marcel lamentou-se profundamente o fato de não ter conseguido conduzir a filha para a ligação com Deus, no derradeiro momento, com o intuito de conduzi-la mais consciente de volta à pátria espiritual. Nesse instante, lembrou dos seus momentos derradeiros, em que teve a assistência de Jeremy e de como lhe valeu aquele minuto sublime de rogativa ao Pai, na passagem para o plano espiritual. Mas não saiu um instante de perto da filha, enquanto não teve a plena certeza de que estaria segura em uma clínica de tratamento, junto à colônia espiritual para a qual havia sido destinada. Na colônia, sobre o rio Mississippi, onde ela foi recolhida, Marcel tinha muitos amigos, pois realizara já importantes seminários junto àquela comunidade, e gozava de respeito como valoroso professor. Marcel abraçou a Marie. Ele mantivera feições de um homem maduro, com ar jovial. Ela aparentava ser mais jovem do que ele. Lume, que a tudo assistira e que tinha acompanhado todo o trabalho daquelas almas, estava feliz por Marcel e Marie, mas pensava já em contatar com os orientadores maiores a fim de certificar-se da real situação de Caroline. Também ao desencarne de Margaret e de Annette foram Marcel e Lume. Marcel sentia ainda grande peso pelas atitudes erradas dele para com Annette e prontificou-se a ajudá-la, se possível fosse. Terminadas as tarefas, Marcel retornou cheio de saudade aos seus pupilos, que o aguardavam cheios de alegria na escola. Lá chegando, recebeu as mais calorosas boas-vindas, acompanhadas de um ramalhete de flores, contendo uma placa que dizia: Bem-vindo seja, querido mestre. Profundamente tocado de emoção, agradeceu com um abraço emocionado a todos e lhes devolveu a placa dizendo: Queridos amigos, minha alegria é imensurável por estar de volta. Gostaria apenas de dizer que amo todos do fundo do meu coração, mas devo restituir-lhes a placa, pois não faz jus à verdade. Não sou mestre, sou apenas um divulgador dos ensinamentos de nosso verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo. As lágrimas rolaram por sua face e provocaram também o choro dos alunos, que agora já eram também monitores na escola, através do trabalho de Marcel. Sempre pensei em ser um grande homem aos olhos de Jesus e de Deus, mas tento hoje compreender o que o Mestre disse sobre: quem quiser ser grande aos olhos do Pai, deve fazer-se pequeno. Realmente, só no trabalho humilde e desprovido de intenções de recompensa é que podemos demonstrar algum afeto pelo Senhor da vida. A nova vida. Passou o tempo e com ele as mudanças se operaram. Marcel permaneceu na escola com seus alunos e Marie iniciou um importante trabalho junto com as crianças recém-desencarnadas, embora de tempo em tempo os dois se encontrassem.
Mais distante ficou Lume, pois já estava em melhores condições, habitando esferas mais sutis. Isabelle, por outro lado, seguiu para uma outra escola, por não encontrar afinidade com os métodos de Marcel. Os envolvidos nos acontecimentos em New Orleans passaram um longo período na escuridão, resgatando seus desvarios da vida material. Próximo ao pátio da escola, havia uma grande área plantada com árvores, arbustos e flores, onde Marcel costumava dar algumas aulas para seus alunos. Naquela tarde, estava ele sentado lá, debaixo do ipê carregado de flores, a preparar o assunto para reflexão com um grupo de monitores que chegariam mais tarde. Com o pensamento concentrado na tela onde as imagens passavam, nem percebeu duas pessoas que se aproximavam por entre os arbustos coloridos, até que apareceu um reflexo na tela. Distraído, Marcel olhou para trás e viu a querida figura de Lume, que trazia pela mão uma jovem de aparência meiga e olhar brilhante. O coração do professor bateu mais forte, quando reconheceu Caroline aproximando-se. Com os olhos banhados em lágrimas, Marcel estendeu a mão direita aberta até ela, que pousou, como nos tempos de criança, o rosto em sua palma. Depois, abraçaram-se longamente em silêncio. Emocionada, Lume também abraçou os dois. Carolina estava novamente com a aparência de mocinha. Depois de muito tempo conversando, ela perguntou sobre Jeremy e Marcel nada soube dizer, olhando para Lume. Esta então falou que o nobre espírito cumpria importante tarefa em um plano muito superior ao que eles se encontravam. Olhando para o céu, ainda abraçada a Caroline, Marcel disse: Sinto tantas saudades do paizinho que às vezes tenho vontade de chorar. Não sei explicar direito, mas penso que é como se eu fosse um garimpeiro sentado sobre um gigantesco veio de ouro sem o ter reconhecido. Lume sorriu. Você o reconheceu, Marcel. Aquele mestre da humildade esteve tanto tempo entre os homens e somente os mais simples o reconheceram. Exceção feita a você. Não sei, Lume, eu senti a sua grandeza, mas não consegui entender. Acho que era uma coisa inconsciente. Caroline, sem ainda conhecer bem toda a história, pediu esclarecimentos para os dois, que contaram tudo quanto sabiam. Ela então falou: Fico muito emocionada com essas informações. Cada vez que o paizinho conversava comigo ou passava sua mão de santo em minha cabeça, eu sentia vontade de chorar. Também não compreendia meus sentimentos, mas agora começo a entender e acho que sentia vergonha de ser tão pouco merecedora daquele carinho. Surpreso com aquelas palavras de Caroline, Marcel abraçou-a fortemente e exclamou: Minha filhinha querida, quero pedir-lhe desculpas por tanto sofrimento que lhe causei. Não, pai, eu é que tenho de pedir que me perdoe minha infantilidade e covardia diante das responsabilidades. Ainda emocionado, Marcel prosseguiu: Quero estar sempre próximo de você e cuidar para que nada de mal lhe aconteça. Lume colocou a mão no ombro de Marcel, aconselhando-o. Calma, Marcel. O amor e o apego às vezes se confundem. Agora vamos deixá-lo trabalhar e mais tarde vamos reunir a família feliz, pois Marie nos aguarda para uma visita. Foram aqueles momentos preciosos em minha existência. Sentia-me falido em minha última experiência na matéria, em função de meus erros todos, mas Lume me dera poderoso incentivo para que não olhasse mais para o passado, senão para me orientar melhor no presente. Queria fazer tudo para merecer toda aquela mostra de infinito amor do Pai, expresso nas presenças, em minha vida, de criaturas tão maravilhosas como Jeremy, Lume e outros tantos espíritos que sentia serem anjos e santos, comparados comigo mesmo. Caroline era minha alegria constante. Agora que estava bem e muito precisei controlar-me, pois o trauma da encarnação passada me levava à aflição de querer estar sempre junto dela e recuperar minhas falhas como pai. Tornei-me até ciumento, mas acabei por moderar, entregando-me ao trabalho com meus alunos. E qual não foi minha alegria ao ter como aluna minha própria filhinha, o professor Marcel.
O tempo passou e as tarefas multiplicaram-se para todos aqueles que realmente se colocaram em posição de servidores. A brilhante carreira de Marcel como professor rendeu bons frutos, representados por um número crescente de novos professores trabalhando com os métodos desenvolvidos na escola onde lecionava. Finalmente, Lume veio trazer um convite para ele e seus monitores para um intercâmbio com uma escola no Oriente. Escola essa onde ele já estivera antes da última encarnação. Pouco tempo depois, estavam todos lá para iniciar as tarefas. Foram dias de intensa atividade e de experiências enriquecedoras para todos, especialmente para Marcel, agora já recordando parte de suas vidas anteriores. O sublime reencontro das almas. Havia já bastante tempo que Lume, Marcel e 6 de seus melhores monitores estavam no mosteiro oriental, recebendo valiosos ensinamentos. Naquela noite, todos já descansavam, somente Marcel continuava enlevado com os últimos ensinamentos de um dos mestres, procurando colocar em seu arquivo portátil a essência das últimas aulas. Depois de algum tempo, sentiu uma saudade enorme aliada a um sentimento de paz indescritível. Saiu para o jardim e lá sentou-se, cruzando as pernas em posição de lótus, para contemplar o céu estrelado. Em pouco tempo, sentiu-se completamente sereno. Percebeu que naquela noite havia uma estrela diferente no céu, que crescia cada vez mais. Intrigado, permaneceu observando até que essa estrela se aproximou tanto que seus olhos não mais puderam ver nada. Sentiu, então, sua mão ser tomada por outra mão e depois que flutuava até o interior daquela luz. Algum tempo mais e pôde ver que estava em uma sala repleta de cristais luminosos e multicoloridos, com paredes que refletiam as imagens. Um som indescritível pairava no ar, como se estivesse em todo lugar e em nenhum ao mesmo tempo. Depois de alguns instantes ali, entraram na sala 2 homens que impressionaram Marcel, pois tinham a aparência de serem muito jovens, de uma beleza indescritível e quase transparentes, como se fossem também de cristal, com uma película exterior que se iluminava, oscilando em várias cores de tons claros. Telepaticamente, eles lhe pediram para acompanhá-los até uma outra sala, onde estavam 5 homens ainda mais luminosos. Marcel sentou-se, então, e conversou com aqueles homens por algum tempo. Depois disso, foi colocado à sua frente uma espécie de tela viva tridimensional, onde foram recapitulados os principais momentos de suas vidas passadas. Pôde rever toda a sua aprendizagem e os contatos com tantos espíritos que agora já estavam em patamares muito superiores, nas esferas do amor divino. Por aquelas imagens, pôde concluir que era um privilegiado, se assim pudesse dizer, por ter contado com tantos mestres e tão valorosos amigos no curso de sua existência, mas que, no fundo, era um teimoso por permanecer ilhado em si mesmo até aquela altura de sua vida. Emoções profundas tomaram conta de seu ser e estas atingiram o clímax, quando reconheceu aqueles 5 espíritos que ali estavam, como irmãos de uma fraternidade a qual tivera a oportunidade de se filiar no passado longínquo, no Indostão. Quando a emoção mais aguda passou, foi que observou com olhos mais críticos suas 2 últimas encarnações, uma anterior onde vivera na Escócia e aquela da América do Norte. Percebeu quão óbvias eram as coisas que a ilusão da matéria não o deixara ver, e como os homens em geral se deixam arrastar pelas coisas do mundo. Se pudesse, naquele momento, gostaria de correr em desespero à terra e dizer a todos os homens que reflitam sobre seus atos, que busquem o desapego e cultivem os valores morais, pois somente eles não são efêmeros. Confesso que me desequilibrei naquele momento, mas tinha o sentimento nobre de socorrer, com aquelas informações, todos meus irmãos, dizendo-lhes: prestem atenção aos valores espirituais, amem seus irmãos, amem os animais e não os matem ou comam a sua carne, amem as plantas e não poluam a terra, que é a nossa moradia.
Evitem as drogas e as bebidas. Cultivem as virtudes do perdão, da humildade, da caridade, da simplicidade, do altruísmo. Mas, naquele mesmo instante, um dos homens me disse sobre o esquecimento bendito durante o reencarne, e mostrou-me que existem livros e mais livros, exemplos e ensinamentos de tantos bons espíritos na Terra ao alcance de todos, como a Bíblia, com a pérola do Sermão da Montanha, mas que os homens não os buscam, e, se assim o fazem, é para distorcê-los. Ainda em meu desespero, supliquei uma nova chance para voltar imediatamente à terra e dar testemunha de tudo aquilo que agora apertava o meu coração, como se um espinho da coroa ignominiosa colocada covardemente na cabeça do Cristo agora o perfurasse. Foi aí que percebi que, enquanto não voltasse ao mundo material, ao campo de batalha da Terra para realizar algo de justo em favor daquela humanidade, não encontraria paz em meu coração, pois senti que o ser humano é como um bebê, enquanto a moral e a conscientização são o leite sagrado que fará crescer essa criança. Quando Marcel saiu de seu transe, observou melhor um dos 5 mestres e, com a retina espiritual mais preparada, enxergou Jeremy. Tomado por inusitada emoção, começou a chorar e engatinhou até seus pés, abraçando-se a eles como uma criança. Jeremy, sereno e equilibrado, sentiu o profundo laço de amor que os unia e abraçou-o, suspendendo-o. Já não era mais o orgulhoso milionário francês que estava ali, mas sim um discípulo humilde que reencontrava seu mestre no retorno à consciência. Depois disso, lembrou, já sem necessitar das imagens, das vidas em que estiveram juntos e das alianças que renovaram nessas vidas. Foi ainda reconhecendo um a um os outros mestres e postou-se diante deles, ajoelhado em atitude de extrema reverência e aguda humildade. Um deles então lhe disse que levantasse, pois o Pai Criador habitava nele e daquela forma o estava humilhando, já que diante desse Pai de amor e bondade todos eram iguais, resultando desnecessário aquele ato. Depois disso, os mestres lhes disseram que não seria possível para tão breve o retorno à vida material, mas lhe deram um roteiro que envolvia muito trabalho e muita devoção a Deus, para que se libertasse dos dramas de consciência. Quando viu o paizinho e todos aqueles mestres amados, senti algo que, com palavras, eu só limitaria à experiência que vivi. Sei mesmo é que chorei e sorri ao mesmo tempo, como se tivesse sido resgatado, sedento e faminto de um deserto e voltado ao lar. Acho mesmo que volta ao lar é o termo mais próximo que minha medíocre interpretação pôde verbalizar. Depois do encontro, Marcel foi conduzido de volta a outra sala e de lá retornou, na estrela, para o mosteiro onde estava estudando. O sol expandia seus multicoloridos raios quando Marcel foi encontrado dormindo aos pés de uma árvore no jardim do mosteiro, debruçado sobre seu arquivo portátil. Ao acordar, lembrou de tudo, inclusive das vidas passadas. Relatou tudo para Lume e seus monitores, indagando-se se aquilo seria um sonho. O diretor de estudos interessou-se por seus relatos e, a partir daquele dia, levou-o para um outro grupo de estudos mais profundos, dizendo-lhe que agora estava pronto para uma intensiva preparação para sua oportunidade de reencarnação futura. E foi através do trabalho apaixonado que Marcel conseguiu passar os anos que precederam o seu retorno ao plano material, novamente em busca de realizar sua libertação interior. Recordou o que aprendera com aqueles grandes mestres em vidas passadas, quando aqueles espíritos haviam conseguido trilhar o caminho da glória libertadora pelo trabalho desapegado em favor de seus irmãos humanos, animais, plantas, enfim, de todas as criaturas de Deus. Depois de seu amadurecimento, Marcel acompanhava Lume, de tempo em tempo, para um encontro com Jeremy e outros santos servidores do Cristo. Num desses encontros, foi informado da possibilidade de passar por uma nova experiência na matéria, onde também Lume, Marie e outros componentes daquela vida anterior estariam presentes.
Como haveria grandes dificuldades para Marcel, ele indagou Jeremy. Meu mestre, como poderei conscientizar as pessoas dos erros que cometem pelo apego à matéria, pelo orgulho, vaidade e egoísmo, se terei tantas dificuldades a vencer durante essa vida de encarnado? O sábio Jeremy esclareceu. Se não tiver dificuldades na vida, como poderá vivenciar aquilo que pretende pregar? Mas será uma vida inteira de provações. O que é uma vida na matéria, filho de meu coração? Se vai pregar o desapego, deve, em primeiro lugar, mostrar que uma vida é apenas um instante na eternidade. Mas poderia ser mais abrangente o ensinamento, se conseguisse maior liberdade. Querido Marcel, liberdade verdadeira só é conseguida no íntimo da alma que realizou o Cristo em si mesma. Você teve oportunidades de liberdade e riqueza material na última encarnação e nem por isso massificou a mensagem cristã. E lembre-se de que o intelecto, na maioria das vezes, é o maior inimigo do progresso moral da criatura. Sim, compreendo perfeitamente que estou tentando conseguir justificativas intelectuais para um capricho meu. Quanto aprendi com o escravo Jeremy, com todas as suas privações materiais. Perdoe-me, meu paizinho, por mais uma vez estar pensando por meu ego. É verdade mesmo que tenho o ideal de levar à frente os mais profundos ensinamentos cristãos, mas desejo as facilidades e a fama, sem compreender que é no anonimato que se fazem as obras imortais. Jeremy abraçou Marcel com aquela profusão de luzes que jorrava dele em direção ao pupilo vacilante. O santo compreendia os dramas do menino espiritual que amparava e, do alto de sua plena bondade e amor, enunciou: rogarei aos grandes orientadores permissão para estar junto de você sempre que possível. Não se sentirá só em seu desterro e acumulará bênçãos para partir no futuro, para tarefas maiores, sempre como arauto da grande verdade em favor dos amigos menos esclarecidos. Ele assegura que nada no mundo se perde, que sua história um dia será contada, não para enaltecer ninguém, posto que o nome é apenas uma combinação de letras ou uma veste que se abandona, quando não mais serve para uso. E é por esse poder e fama efêmeros que a maioria dos infelizes homens lutam durante toda a existência, e não para ensinar aos homens sobre a vida e seus valores, a fim de conduzi-los às mais fundas reflexões e libertá-los da prisão a que eles mesmos se condenam. Vai, meu querido, em busca da verdade e com ela caminhe até o último dia em que a misericórdia de Deus, nosso Pai, o mantiver entre os homens para fazer a sua soberana vontade. Com os olhos banhados em lágrimas oriundas da emoção e do ânimo revigorado pelo santo amigo, Marcel ajoelhou-se uma vez mais em sinal de profunda veneração e retornou para trabalhar por sua futura reencarnação. Hoje realmente entendo que nada no mundo se perde e deposito essas palavras aqui, para mostrar que a história dos verdadeiros homens que viveram para o Pai em suas vidas terrenas nunca se perderá. Como tributo ao santo mais humilde que já conheci, procurei deixar impressos, mais do que as palavras, os sentimentos, pois sei que qualquer coisa que falasse ou escrevesse apenas limitaria a grandeza dessa alma cuja face se encontra voltada para Deus, como o girassol que busca a luz do astro-rei. Que o seu exemplo de vida seja oferecido a todos aqueles que tiverem sensibilidade para entender, e assim fica cumprida uma tarefa de resgatar ao mundo parte de sua história, a parte mais limpa e gloriosa. Obrigado, Pai Criador, obrigado pelo meu paizinho.